Olá! Hoje comemoramos a festa de São Lucas, evangelista. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Acompanhemos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Cirilo escreveu: o Senhor tinha dito, através dos seus profetas, que a pregação do Evangelho não se estenderia apenas a todo o povo de Israel, mas também a todos os gentios. Por esta razão o Senhor não só escolheu 12 apóstolos, mas também instituiu outros 72. Portanto é dito: e depois disso o Senhor também designou outros 72. Isto já havia sido prefigurado por Moisés, escolhendo 70 por ordem de Deus, em Números capítulo 11, nos quais Deus infundiu o seu Espírito Divino. Também é dito no livro de Números no capítulo 33, que os filhos de Israel chegaram a Elim, que significa subida, e encontraram ali 12 fontes de água viva e 70 palmeiras. Aspirando assim à ascensão espiritual, encontraremos 12 fontes, ou seja, os santos apóstolos, de quem extraímos a ciência da salvação, como da fonte do Salvador, e 70 palmeiras, ou seja, estas que agora estão destinadas por Cristo. A palmeira é uma árvore de boa medula, raízes profundas, fértil, e que cresce sempre junto às águas, também é alto e estende seus galhos para cima. Assim como os vastos campos exigem um número maior de trabalhadores, o mesmo acontece com a multidão daqueles que deveriam crer em Cristo. Por isso ele continua: rogai, pois, ao Senhor da messe, que envie trabalhadores para a sua messe. Observe que quando ele disse: rogai ao Senhor da colheita para que envie trabalhadores para a sua colheita, ele os enviou depois. Portanto, ele é o Senhor da colheita, e através dele e com Deus o Pai domina tudo. São Lucas diz então que os 70 discípulos aprenderam de Cristo a erudição apostólica, a modéstia, a inocência e a equidade. Aprenderam a não preferir nada no mundo às pregações sagradas, e a aspirar de tal maneira a força da alma que não temessem o terror, nem mesmo a própria morte. Então ele diz: vá. Assim, ele ordenou que não cuidasse de si mesmo, quando disse: eu vos envio como cordeiros entre lobos. Nem concedeu que fossem solícitos com as coisas extrínsecas ao corpo, quando disse: não leveis bolsa nem alforje. Ele também não permitiu que usassem nada que não estivesse preso ao corpo. Então ele acrescenta: nem mesmo sapatos. Ele não apenas os proibiu de carregar sacolas e alforjes, mas também de tomar qualquer cuidado ou distração, até mesmo para cumprimentar qualquer pessoa que encontrassem. Então ele acrescenta: nem cumprimente ninguém na estrada. O que Eliseu também disse antes. Como se dissesse:
vá direto para o trabalho, sem trocar saudações, porque é prejudicial usar em vão o tempo da pregação, exceto para coisas necessárias. São Beda escreveu: 72 foram enviados oportunamente, porque o Evangelho deveria ser pregado a tantas nações do mundo. E assim como antes ele havia escolhido 12, por causa das 12 tribos de Israel, agora estes são escolhidos para ensinar o povo de fora. Assim como não há dúvida de que os 12 apóstolos representavam os bispos, também estes 72 eram a figura dos presbíteros, isto é, os sacerdotes de segunda ordem. Porém, nos primeiros séculos da Igreja, como se sabe pela tradição apostólica, ambos eram chamados bispos e presbíteros. Um significa maturidade de sabedoria e o outro cuidado do encargo pastoral. Assim como a abundância da colheita é toda a multidão dos crentes, os poucos trabalhadores são os apóstolos e seus imitadores, que são enviados para a colheita. Ou ele chama especialmente os escribas e os fariseus, que são os sacerdotes dos judeus, de lobos. Depois de ter falado sobre como seus discípulos deveriam se comportar em casa, ele agora passa a ensiná-los como deveriam se comportar nas cidades. Ou seja, comunicar-se em tudo com os piedosos e separar-se inteiramente da sociedade dos ímpios. Por isso ele continua: e em qualquer cidade em que você entrar e lhe receberem, coma tudo que for posto diante de você. Ou para mostrar o trabalho físico que realizaram em vão, ou para demonstrar que a tal ponto não lhes procuram nada terreno, que nem mesmo o pó da sua terra quer grudar neles. Ou os pés significam o trabalho e o progresso da pregação, e a poeira que os cobre representa a leveza dos pensamentos terrenos, dos quais nem mesmo os maiores doutores estão livres. Aqueles, então, que desprezam a doutrina, as obras e os perigos daqueles que os ensinam, expõem-se ao testemunho da sua condenação. Os próprios sodomitas, embora fossem hospitaleiros em meio às desordens da carne e da alma, ainda assim não foram encontrados entre eles convidados como os apóstolos, pois embora Ló fosse justo na sua conduta e no seu tratamento, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 3, não se diz que ele tenha ensinado ou feito maravilhas. Até amanhã.